Deus é esse que mata, que manda matar? Que Deus é esse sanguinário? Olha, eu não quero servir esse Deus, hein? Um Deus desse jeito, eu não quero mesmo. Então, gente, vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. Esses dias eu tava assistindo um vídeo, vocês também são daquele tipo que amam ler comentários? Eu tenho esse vício, né, gente? Eu tenho esse vício nos comentários, de ler comentários. Eu acho que todo mundo hoje em dia tá com esse vício em ler comentários, né? E aí eu estava lendo lá uns comentários que estavam falando sobre que Deus é esse, que não sei o que, lá, 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 lá. E aí me trouxe a memória que algum tempo atrás eu também pensava assim. Eu olhava e falava assim, cara, um Deus que mata? Tchauzinho, querido. Não quero esse Deus pra minha vida não, hein? Não quero não. E esse era o meu pensamento. Eu achava um Deus muito, tipo assim, caramba, nossa, é. Aí quando você ouve que algumas pessoas que falam assim, ai daquele que toca no ungido do Senhor, ai daquele. Aí você já fica assim, eita, que Deus é esse? Deus que ameaça? Que é isso? A verdade é que a forma como as pessoas falam, né? Que é bem complicada, né? Tem pessoas que falam realmente desse jeito, assim, meio ameaçador, ameaçando os outros. Você vai ver, se você mexer comigo, você vai ver o que meu Deus vai fazer e tal. Então, tem realmente gente que faz dessa forma. Mas vamos analisar aqui comigo. Imagina que sei lá aí, vou falar teu pai. Vou falar teu pai assim pra você entender melhor, porque quando é com a gente, né, a gente já... Teu pai... Ai, não quero ofender o pai de ninguém. Peraí, não é teu pai não, né não. Vamos dizer que o pai de uma coleguinha nossa, ele tá lá na casa deles, tal, pá, entra um bandido lá. Deus, meu Deus, livre esse povo, livre a gente, pai. Entra um bandido lá, 1, 2, sei lá quantos, entra lá, um só, vou colocar um só. Entra um bandido lá, violenta a esposa dele, violenta a filha, ele tá olhando, os filhos estão olhando, e é uma coisa absurda. E aí no dia seguinte, e vai embora, tal, rouba o que tem que roubar, vai embora. E no dia seguinte ele fala assim, ó, gente, não vamos falar nada disso não, porque é uma vergonha pra nossa família. Deixa isso quieto, deixa isso pra lá, né? Vida que segue, tá bom? Vida que segue. Tipo, você quer um esposo frouxo desse? Você quer um esposo frouxo desse, que não te defende? Você quer um pai frouxo desse, que não te defende? Você quer? Vamos parar pra analisar aqui? Você quer? Não, né? Não, né? A gente quer alguém que nos defenda. A mulher, é muito da natureza dela, ela querer um protetor. Alguém, ó, gente, minha cadeira vai fazer barulhinho. Alguém que cuide dela, né? Então, a figura do nosso pai, muitas de nós não teve pai, né? Eu tive até meus 9 anos, mas eu não convivi muito com ele, né? Eu já conto isso em algum outro vídeo. Então, a gente acaba perdendo aquela proteção da paternidade, né? Eu sofri muito com isso, porque eu não tinha minha paternidade tratada, né? Se você tá chegando hoje pela primeira vez ou recente não sabe sobre isso, eu tenho um vídeo que eu falo sobre paternidade aqui, como o Senhor tratou a minha paternidade, a paternidade em mim, né? E aí o que acontece? Aí você pode assistir depois que assistir esse vídeo. E depois, antes do Senhor tratar a minha paternidade, eu tava muito vulnerável. Então, o que acontece? Eu acabava atraindo muitas pessoas abusivas para minha vida, né? Graças a Deus, o Senhor sempre me guardou. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como o Senhor foi misericordioso comigo. A gente até brinca e fala que Deus não tem seus preferidos, né? Alguns falam assim. Aí, às vezes, eu brinco e falo assim, cara, eu sou preferida de Deus. Porque o tanto que o Senhor me guardou, muita coisa ele permitiu que eu vivesse. Eu sofri muito na vida, gente, e eu ainda tenho alguns sofrimentos. O Senhor permitiu, e isso não é para me vitimizar, é para vocês entenderem que quando eu falo assim, eu acho que eu sou uma preferida de Deus, eu não tô falando porque tudo foi perfeito para mim, não foi. Foi muito difícil. Eu chorei muito durante a minha vida, eu sofri muitos abusos psicológicos, emocionais, tá? Sofri assédio pesado, que isso acabou com a minha autoestima. Até hoje eu ainda tenho dificuldade para colocar certas roupas, para me arrumar, sabe? Durante esses dias eu comecei a me arrumar novamente porque o Senhor me deu um sonho.
que eu estava vindo aqui pro canal meio de qualquer forma, mas eu tive tanta assim, né, isso de anos, tá, gente, porque as coisas acontecem e é os anos que vão mostrando aquilo que você sofreu ainda lá atrás. E hoje eu tô vendo o Senhor restaurar muita coisa em mim, né? Então quando a gente tem essa falta de paternidade, a gente fica muito vulnerável. O meu trabalho com criança, o Senhor às vezes me permite ver algumas crianças ali que são vulneráveis, e às vezes até tendo pai presente, tá? Elas são vulneráveis. E aí eu oro por elas, principalmente meninas, né? Eu oro por elas ali, repreendendo: Senhor, desperta essa casa, Pai, desperta a mãe, desperta o pai, desperta a avó, desperta alguém, desperta uma tia, para que se coloque na brecha ali, para que essa criança não seja violentada. Porque o Senhor mostra ali realmente o laço aberto, a falta de proteção, né, que cabe, gente. Às vezes a gente fala assim muito de Deus, porque Deus permite tal. Cara, o Senhor deu a gente, colocou a gente nessa terra e falou assim: vai viver. Ele não pode ficar se metendo se a gente não pedir. Senhor, entra nessa causa pra mim, Senhor, me ajuda nisso. Se a gente não pedir, o Senhor não vai se meter, porque Ele é um Deus educado. E Ele nos dá o livre-arbítrio, então a gente tem as nossas decisões. Então a gente não pode ficar culpando Deus, porque tá acontecendo no mundo, é culpa de Deus. Não, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que não estamos buscando a Deus como deveríamos e não estamos vivendo o propósito que a gente deveria viver, entendeu? E óbvio, do inimigo das nossas almas, sem sombra de dúvidas, a culpa. Teve uma entrevista aí com um estuprador que ele falou que antes dele violentar uma criança, ele analisava o pai. E se ele achava que o pai não ia defender, não ia fazer nada, ele violentava. Agora, se era aquele pai brabo, ele nem chegava perto. Então, vamos analisar na nossa vida com Deus. Se nosso Deus fosse um Deus, assim, bobinho, né? Cara, maligno ia fazer o que quisesse com a nossa vida. Só que não. O nosso Deus, a palavra de Deus fala que Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor, né? Então Ele cobra, então Ele vai sim. Tem um versículo que fala: ai daquele que tocar em meus ungidos, sim, Ele cobra, porque Ele defende o filho dele, tá? Imagina a gente ter um Deus que não nos defende, um Deus que não guerreia pela gente. É só um Deus bondoso. Não, é que Ele é um Deus super... Óbvio que nosso Deus é bom, a palavra de Deus. Jesus mesmo fala assim: bom é só o meu Pai. Tanto que a gente... Às vezes tem pessoas que falam assim: eu tenho um coração bom. E eu falo assim: então, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Porque bom é só o nosso Deus. Ok que você não tem um coração totalmente perverso, totalmente... né? Mas não é aquilo totalmente bom, porque bom é Deus. E aí o que acontece? A palavra de Deus fala assim: eu creio na palavra, então eu creio dessa... Então, Ele é só Deus bom. Todo mundo faz o que acontece, mas Ele é um Deus bom, então Ele não cobra, Ele não faz nada. Ele não nos defende, Ele não nos apoia, Ele não nos livra, porque Ele é um Deus bom. Ele vai deixar a gente sofrer várias consequências, várias coisas. Não é bem assim que funciona. Óbvio que algumas consequências a gente vai sofrer sim pelas decisões que a gente toma. É igual um plantio. Você tem uma fazenda aqui, metade você plantou coisa boa, a outra metade você plantou coisa ruim, você vai colher as coisas ruins e vai colher as coisas boas também. Tem um momento que a conta chega, como dizem, e tem um momento que é a hora da colheita. Plantou coisa ruim, agora vai colher coisa ruim. Tu tá entendendo? Então, tem a colheita sim na nossa vida. Precisamos analisar que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus cuida dos filhos dele. A gente tem sim uma proteção, e quando a gente reconhece Deus como Pai, Ele realmente se torna Pai pra gente, tá? Então a gente é aquela filha amada, aquele filho amado, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele educa, que Ele ensina. A palavra também diz que Deus corrige aquele seu servo que Ele ama. Então Ele vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir porque Ele quer que a gente faça o certo. Ele não quer que a gente continue errando, pisando em falso, tendo a nossa vida totalmente destruída, o nosso emocional totalmente destruído. Ele não quer isso. Então, comece a olhar de uma forma diferente. Deus permite, sim, tudo que acontece é permissão do Senhor. Sim, Ele permite. Se Ele quiser, Ele fala assim: acabou, não vai ter mais nada disso, chega! Mas aí cadê o livre-arbítrio do povo? Aí você mesmo vai falar: um Deus que não deixa eu fazer o que eu quero? Cadê meu livre-arbítrio que Ele prometeu? Então, o Senhor nos deixa com o nosso livre-arbítrio.
tá? Então Deus não é aquele Deus carrasco, vem cá. Igual sobre essa passagem, tem várias passagens ali muito difíceis na Bíblia, mas a Bíblia mostra a realidade daquele povo antigamente, se você analisar, olha como tá a nossa realidade hoje, né? Eu tava vendo uns negócios que eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que o ser humano chega nesse nível. O ser humano é muito cruel, cara, ele dá muito lugar pro coração mau e perverso que tem e muito lugar pro inimigo. E tem várias passagens na Bíblia, né, que aí o Senhor entregou aquele povo ali na mão de Davi, na mão de Sansão, né, um exemplo aqui. E teve um tempo que eu falei assim, Senhor, por que o Senhor matou tanta gente, permitiu que tanta gente morresse? Por que teve tanto sangue? Por que teve tanta... E o Senhor tava palestrando comigo e o Senhor me fez entender que o povo só entendia daquela forma. Era um povo de coração duro. Era um povo de coração duro. Se vocês olharem o povo de Israel mesmo, o Senhor fez os milagres na vida deles. Daqui a pouco o Senhor operou milagres assim, maravilhosos. E daqui a pouco eles estavam... porque no Egito... Cadê a carne que não tem aqui? É aquele povo, gente, que hoje a gente lida com algumas pessoas assim e a gente fica assim... Jesus, me dá paciência, porque senão eu não sei o que eu faço. Que é aquela pessoa ingrata, que não está satisfeita com nada. Você pode dar o melhor para ela, mas a ingratidão dela é tão grande que ela está sempre reclamando e querendo mais. Então o povo de Israel era um povo muito difícil, não era um povo fácil. E isso você vai olhando os outros povos também. Povos sanguinários, povos assim, meu Deus, violentavam as mulheres, não respeitavam nada. Olha aquela passagem que os anjos vão na casa, não tô lembrando agora, certo? Vão lá na casa, eu acho que foi de Sodoma e Gomorra. Foi Sodoma e Gomorra? Foi na casa de Ló, né, se eu não me engano. Aí colocou, eu deixo a passagem aqui. Aí foi lá, os anjos foram lá, eles viram e bateram lá na porta e falam, manda eles saírem para que nós usemos eles, tenhamos relações com eles. Gente, que coisa absurda. Coisa absurda, tipo, eles não davam escolha para pessoas, tipo, coloca para fora porque nós iremos ter relação com eles sim. Quantas pessoas hoje vivem dessa forma também? Que se acham o dono do mundo e o dono das pessoas. Então você vê que era um povo cruel, povos cruéis mesmo que havia lá. Tanto que ele chega e fala assim, não, porque eles tinham muito isso de honrar, né, as visitas e tal. Ele entregaria as 2 filhas virgens para que aqueles anjos fossem poupados, tal, pai. E você vê aí a destruição da vida deles também. Porque você vê que elas eram daquela cultura de povos perversos, povos terríveis, sem limites, sem respeito. Então elas se deitam com o pai, né, para que tenham filhos, para que o pai tenha geração. Gente, vai morrer sem geração, meu filho, vai morrer sem geração. Acabou, dane-se. Se o Senhor quiser dar geração para eles, vai colocar um homem lá na vida delas, vai colocar outra mulher na vida dele e acabou, tá? Mas uma pessoa que também não tem Deus, ela acaba fazendo lama. Foi igual eu gravei um vídeo e ele nunca foi pro ar, de um vídeo que eu falo sobre... É um filme aí que tá na Netflix, eu assisti, que é aquele acidente que acontece com um time, eu acho que mexicano, não tô lembrando muito bem, mas vou colocar o nome aqui. E eles caem naquele lugar de gelo, tal, pá, e eles começam a comer carne humana. E eu pensei assim, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Quando foi que comer carne humana se tornou uma opção para as pessoas? Quando foi isso? Ah, Josi, mas foi a carne humana que salvou aquele povo ali. Gente, mas espera aí. A gente se ferra na vida, desculpe o termo, porque eu uso essa palavra, se ferrar, porque a gente não para ouvir Deus. Ah, Josi, como ia ver Deus ali no meio daquele problema? É por isso que muitos não saem do problema. Porque ao invés deles olharem para as circunstâncias e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? É igual aquele The Walking Dead, né? The Walking Dead. Acho que é assim que se fala. Eu assisti essa série, eu não sabia que era terror. Eu burrinha, gente. Às vezes eu sou bem burrinha. Eu não sabia que era terror, comecei a assistir. Depois eu me toquei que aquilo era terror mesmo. Eu achei que era só um filmezinho, sabe? De zumbi, aquela coisa boba. E aí tem uma fase que tem o padre, né? Tem o padre lá. E aí tem uma fase que eu acho que tem muito tempo que eu não assisto. Desde 2020 eu parei de assistir. E aí eu não tô lembrando, a Meg, e ela fala assim, você ainda acha que Deus existe no meio disso tudo aqui? E é o que a gente ouve, né, muitas pessoas falando, no meio dessa confusão toda você acha que Deus existe?
não só acho, como tenho certeza, porque ele fala comigo. Entendeu? Então, quando você tem relacionamento, vai lá assistir meu vídeo sobre intimidade com Deus. Você tem a clareza ali no meio daquela confusão. Então, se de repente tivesse alguém ali realmente que tinha uma intimidade com Deus verdadeiramente, ia falar, meu Deus, dá uma saída aqui, Pai. Essa situação que a gente tá vivendo aqui, cadê a saída? Qual é a saída? Eu acho que a saída não seria, comer carne humana, mas ok, não tô julgando ele, estou fazendo uma análise, né? Conclusão, gente, a saída para aquela situação estava um dia de caminhada. Então, se logo no começo, isso aqui fica... quando eu gravei esse vídeo, era para falar sobre isso. Logo no começo, você precisa dar um jeito de resolver a situação. Porque senão, depois vai ficar mais difícil e você vai fazer coisas que, de repente, você vai se arrepender pro resto da sua vida, tá? Então, a saída estava um dia e pouquinho de distância. Eles ainda estavam fortes. O que danificou a saúde deles foi o fato de ficarem dias sem se alimentar ali, naquele frio, naquela coisa toda, o desespero. Mas no primeiro dia aconteceu, ficaram, Jesus, mas eles estavam esperando socorro. Mas é o que acontece com a gente. Às vezes a gente fica esperando tanto socorro e a gente não faz a nossa parte. O que, assim, é fácil a gente olhar, porque a gente não tá naquela situação, né? Falando aqui com vocês. Eu já entrei em outro assunto, né, gente? Mas peraí, eu vou ter que concluir esse assunto. Me perdoem por isso! Mas peraí, a gente tá ali naquela situação difícil. E tipo assim, calma. De repente o socorro vai chegar, de repente não. A gente não pode garantir. Vamos pegar 2, 3 e vamos caminhar aqui pra ver se tem algo por perto. Pra ver se a gente, né, chega e pede socorro. Porque vai que o socorro não veja a gente. Tanto que depois eles olham, depois dos dias, eles seguem e falam assim, o socorro nunca ia ver. Não dá pra gente que tá perto ver. Se eles tivessem feito isso no primeiro dia, né, eles já teriam tido essa alternativa e já teriam seguido. Peraí, vamos seguir pra outro lugar. Pega 3, vai pra um lado de cá, pega 3, vai pra lá e o restante fica aqui, tá? Me dá um pouco dessa água, um pouco desse biscoitinho que a gente vai levar aqui, tal, e a gente só volta com socorro. Acabou. Então, aqueles que estavam melhores, né? Então, vambora. Eu acho que eu seria, mesmo eu estando meio... Eu acho que eu seria a que queria sair dali pra tentar achar um socorro. Eu acho que eu seria essa. Porque eu não gosto de ficar parada esperando o que vai acontecer. Hoje eu sou muito assim, né? Eu era também, depois dei uma travada na minha vida. E hoje eu não gosto de ficar esperando muito assim o que vai acontecer. Eu gosto de... Senhor, o Senhor tá na frente? É isso aqui, então vamos lá. Óbvio que antes eu pergunto ao Senhor se eu devo ou não fazer. Mas aí, voltando agora pra gente... Vamos finalizar só isso aqui? Então, resolva enquanto tá fresco. Resolva sempre enquanto tá fresco. Peça orientação ao Senhor. Faz um propósito com Deus, mas resolva logo no começo, porque depois tudo é muito mais difícil. Aí vamos voltar agora, porque a gente estava falando. Então, foi uma coisa que Deus me mostrou. Aquele povo era muito perverso e eles só entendiam daquela forma. Deus não tem prazer na morte de ninguém. A palavra de Deus fala sobre isso, mas era necessário. E muitas das vezes a gente se apega naquilo ali e fica criticando. A gente está criticando Deus, mas não está criticando o que o povo fazia. Olha quanta hipocrisia da nossa parte, né? A gente critica Deus, mas a gente não critica o que o povo fazia. Então é isso que a gente tem que parar para analisar, tá? E eu trouxe essa mensagem aqui para você refletir mesmo. Porque durante muito tempo eu também achava assim, eita, esse Deus é mau, hein? Durante muito tempo eu fiquei pensando isso. Até conhecer Deus verdadeiramente. Quando a gente conhece Deus verdadeiramente, a gente vê o quanto Ele é bom e mal somos nós. Tá? A gente não merecia o que Deus fez pela gente, o que Jesus fez pela gente. A gente não merece a misericórdia e a graça dele. Tanto que não é por mérito, né? Quantas pessoas vêm falar assim, mas eu sou tão bom, eu faço isso, eu faço aquilo, com certeza meu lugar no céu. Nossa, acho que eu já falei isso pra vocês uma vez, né? Uma pessoa cristã, que se diz cristã, ela leu o negócio da outra pessoa e falou assim, nossa, você é uma pessoa tão boa, você tem o seu lugar reservado no céu. Na mesma hora eu fiz assim, a palavra de Deus fala que é necessário aceitar Jesus. O caminho para o céu é Jesus. Não tem como eu reservar lugar para mim sendo boa. Eu posso ser, e você já sabe que eu falei sobre ser boa, né? Eu posso fazer muita bondade, muita coisa, sabe? Ajudar as pessoas, ser quase uma Madre Teresa de Calcutá, né? Que dizem que ela foi uma pessoa maravilhosa, tal, é um grande exemplo aí para nossa humanidade, né? Mas se eu não aceitar Jesus, que é o caminho,
de nada vale as minhas obras, como também a fé sem obras é morta, né? Então a gente tem que equilibrar ali. Eu tenho que ter minhas obras, eu tenho que ter minha fé e eu tenho que entrar no caminho que é Jesus. Eu tô nos vídeos muita vontade com vocês. Esses vídeos agora são da forma que eu falo com amigas minhas. Então eu tô muito à vontade nesses tempos aqui para falar desse assunto com vocês, né? Óbvio que eu tenho me preparado já há um tempo, né? O Senhor tem me preparado, que é o Senhor que prepara a gente para tudo isso. Eu vivo ainda crescendo em graça e sabedoria com o Senhor, né? E o quanto eu tenho aprendido eu quero trazer, porque são questionamentos que as pessoas me fazem, eu vejo também pessoas fazendo, e quem fala comigo no particular, né, que conversa comigo, principalmente pessoas próximas e que eu consigo orientar, que eu consigo conversar. Mas eu vi a necessidade, como eu vejo tanta gente, e eu sei que eu também já vivi isso, eu tenho visto a necessidade de trazer esse conteúdo para vocês, tá? E eu espero que esteja sendo bênção na vida de todos vocês, tá bom? Coloque em prática tudo aquilo que você aprender, porque de nada vale se você não colocar em prática, tá? A gente acaba esquecendo. E sobre isso que essa pessoa falou, eu fiquei muito chocada. Primeiro, que ela não tem visão espiritual. Primeiro, que ela tá fugindo da palavra. A palavra não diz isso. Se você for bom, você herdará o céu. A palavra não diz que se você é muito bonzinho, tem boas ações, você vai pro céu. A palavra não diz isso. A palavra diz que Jesus é o caminho que te leva ao céu. Então você precisa aceitar Ele como seu Salvador. Para entrar no céu, tem um Salvador. Tem uma pessoa ali que puxa a tua mão e fala, pode vir, que é Jesus. E aí o que acontece? Você também precisa ter uma vida com Deus, né? A gente entende que a gente precisa ter uma vida com Deus. Óbvio que vai ter gente que na hora do último suspiro ali vai aceitar Jesus. Tem várias pessoas. Então a gente não sabe quem vai pro céu e quem não vai, tá? Eu não sei quem, aquela fulana ali não vai pro céu, não. Eu não sei disso, gente. Quem sabe é Deus. Mas o que a gente conhece da palavra é isso. Eu preciso estar com Jesus. E, gente, hoje que eu aceitei Jesus, e eu conto aí pra vocês como foi minha experiência em aceitar Jesus, tem um vídeo aqui contando. Cara, eu realmente recebi Jesus no meu coração, eu nunca tinha sentido isso. Por isso que hoje eu tenho a minha vida transformada, por isso que hoje eu posso falar, porque eu vivi isso. Então, quando você tem aquela experiência, você consegue identificar e falar, cara, é totalmente diferente quando a gente aceita Jesus, tá? Então, o que acontece? E sobre essa coisa e essa pessoa que falou, a outra pessoa que ela qualifica como muito boazinha, na verdade ela não é boazinha, essa pessoa não é boazinha. Essa pessoa tem até um pouco de narcisismo dela, acho que essa pessoa tem, ou até não, ela é aquela pessoa que é borderline, né? Esqueci a palavra, mas é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem um coração ruim, uma pessoa perigosíssima. O Senhor já me mostrou coisas assim da pessoa, perigosíssima mesmo, perigosíssima. E só que ela mostra boas ações, entendeu? Ela mostra umas boas ações ali, que aquilo realmente te engana. Se você não tiver a presença do Pai na tua vida, você realmente é enganado, tá? Você é enganado. Se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, você é enganado pelaquela pessoa. Então tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado com isso e tá qualificando ali que vai pro céu, não vai, e é isso, é bom demais e não é. Tem que ter cuidado, gente. A gente tem que entender a palavra. A gente precisa realmente buscar o Senhor. Espírito Santo, me mostra. Eu teve um tempo que eu orei dessa forma. Eu falei, Senhor, me mostra as pessoas que estão ao meu redor. E o Senhor começou a mostrar. E eu fiz outras orações também, porque às vezes a gente sofre demais pelos outros e os outros não estão nem aí pra gente. E eu fiz outras orações e o Senhor foi me mostrando e eu, caramba, como a gente vive no engano. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Esses vídeos aqui são de despertamento, sim, pra vocês, tá? São de despertamento. Assim como o Senhor despertou na minha vida, eu tô trazendo aqui pra que o Senhor desperte na vida de vocês também. Tá bom? Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!